Essa semana, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou a decisão de manter a taxa básica de juros do país entre 5,25% e 5,5%, o valor mais alto desde 2001. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged. Jerome Powell, o presidente do Fed, disse que a economia vai bem em uma coletiva de imprensa. Afirmou que o mercado de trabalho está aquecido e que a inflação está em queda, mas ainda muito alta. But inflation is still too high. The relevant question is whether those... A questão é se essa taxa de juros está mais alta do que aquilo que nós economistas chamamos de taxa natural ou taxa neutra de juros. A taxa de juros que tornaria a política monetária neutra, nem muito relaxada, nem muito apertada. E isso é bem difícil de julgar, mas as nossas estimativas da taxa natural sugerem que a taxa de juros está alta demais hoje, bem mais alta que a taxa natural, mostrando uma política monetária muito apertada. meaning monetary policy is very tight. A inflação está em 3,2% de acordo com os dados de fevereiro. O índice ainda está acima da meta de 2% do Fed, mas muito abaixo dos 9,1% que atingiu em junho de 2022, a maior inflação em mais de 40 anos. Mesmo assim, a taxa de juros não começou a baixar. In the back half of 2023, no final de 2023, a gente atingiu uma média de 2% de inflação. Durante 7 meses, a gente teve essa média de 2%. Muitos analistas, eu acho, estavam olhando para isso e falando, bem, se a inflação está caindo mais rápido do que o Fed previa, então eles vão precisar baixar os juros mais rapidamente do que tinham indicado. Me parece um pensamento muito razoável. seems like a very reasonable view to me. E essa taxa de juros alta, pelo menos para os padrões americanos, pode estar prejudicando o sonho de reeleição do presidente Joe Biden. Ainda que os indicadores econômicos sejam positivos, a percepção da economia por parte do eleitorado não é das melhores. E isso pode ter relação justamente com os juros altos. Quanto maiores os juros, mais caras as parcelas de um empréstimo para a compra de uma casa ou de um carro, por exemplo, o que afeta diretamente o poder de compra das famílias. Um relatório de janeiro realizado pela Bankrate.com mostrou que atualmente 49% dos americanos que possuem cartões de crédito não conseguem pagar a fatura inteira. O que fica para o mês seguinte, é claro, é afetado pelos juros. When interest rates rise, quando a taxa de juros sobe muito rapidamente e sobe muito, como aconteceu nos últimos 2 anos, isso pode atrapalhar os planos das pessoas. E isso pode acontecer de forma esperada ou inesperada. Se você tem um empréstimo com juros variáveis, por exemplo, a sua despesa com juros aumentou consideravelmente. Se você não estava contando com isso, esse aumento vai cortar uma bela fatia do seu salário. Da mesma forma que a gasolina mais cara ou um ovo mais caro, seu padrão de vida cai porque você tem mais gastos com juros. interest expense. E o risco não está apenas na percepção da economia. O Fed promete realizar 3 cortes da taxa de juros ainda este ano. Mas caso demore muito ou caso essa diminuição seja muito lenta, o remédio da inflação pode acabar se tornando amargo demais. The risk is that O risco é que o Fed vá longe demais, que eles mantenham os juros muito altos por muito tempo, e se isso acontece, o gasto nominal contrai mais do que o desejado. E ao invés de baixar a inflação, o Fed poderia nos jogar em uma recessão, potencialmente uma recessão profunda. a deep recession. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.